Internacional com Cláudio Rezende e Álvaro Damião. Boa noite, Emanuel, Álvaro, Léo Figueiredo, aqui nos acompanha na turma do bate-bola. A delegação do Atlético já está em Porto Alegre, concentração no Hotel De Ville, bem próximo ao aeroporto. E o voo fretado foi tranquilo na tarde de hoje, pouco mais de 2 horas de viagem. O Atlético que levou uma delegação maior para esse jogo, porque na sequência, depois de Porto Alegre, enfrenta amanhã, 7 da noite, o Internacional, vai seguir direto no mesmo avião até Assunção, no Paraguai, para quinta-feira, a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid. Por conta disso, a delegação maior, aqueles jogadores que já se vacinaram na primeira dose, todos eles viajaram. Por exemplo, o goleiro Rafael, que está no departamento médico, teve uma lesão no ombro, cirurgia, mas aí todo mundo viaja. O detalhe importante, desfalques para o jogo, pelo menos um, o Atlético já tem garantido. Igor Rabelo, foi manchete do programa, ele testou positivo para a Covid. O jogador está sem sintomas, em casa, mas em isolamento. Esse isolamento, se não apresentar sintomas, é 10 dias. E aí o Igor Rabelo vai desfalcar o Atlético nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Sem ele, Gabriel deve ser confirmado amanhã ao lado do Hever na defesa atleticana. E 2 baixas no treino de hoje. Nátio Fernandes e o atacante Keno. Eles não estiveram na atividade tática, viajaram com a delegação, mas aí fica aquela dúvida. Eles são dúvidas mesmo ou só viajaram porque eles terão que ir ao Paraguai? Porque o Atlético vai tomar vacina. Então, independentemente se forem vetados ou não, eles iriam viajar. E aí fica essa dúvida para amanhã, se Nath e Keno vão estar em campo ou não no duelo contra o Internacional. São 27 jogadores nessa viagem. É bom destacar que aqueles que estão nas seleções, Vargas, Alonso, Savarino e Franco, não viajam, estão na Copa América, mas vão receber também dose da Covid, da vacina da Covid, a segunda dose, em suas respectivas seleções. E o Igor Rabelo com o Zaratio estão com Covid, não podem receber a vacina. E o Internacional de Porto Alegre também tem problemas com o jogador de Covid, Álvaro Damião. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Tem sim, 6 horas com mais 18 minutos. Os goleiros Marcelo Lomba e Antony e o lateral Saravia estão com a Covid-19. Foi divulgada agora há pouco a relação com esses nomes. Eles estão de fora do jogo. O Bosquilha, que é jogador de meio campo, e o Dourado, que é volante, estão aptos para o jogo contra o Atlético. E o Paulo Guerreiro se reapresentou, passa por uma reavaliação física e médica, mas ainda não tem condições de jogo. O interino Osmar Loss terá 3 retornos para o jogo contra o Galo. O lateral esquerdo Moisés, o zagueiro Pedro Henrique e também o goleiro reserva Vitor Hugo. Eles voltam a ficar à disposição. Os 3 foram desfalques contra o Bahia. O Internacional continua sem definir o nome do treinador. O Inter treinou hoje à tarde visando esse jogo contra o Galo. Por falar em treinador, Diego Aguirre é o principal nome para a vaga do time colorado. O uruguaio está sem clube e poderá retornar ao Internacional depois de 6 anos. Por enquanto, o time que está sendo treinado pelo interino vai com esta formação para enfrentar o Atlético. Daniel, Heitor, Pedro Henrique, Vitor Cuesta e Moisés, Johnny, Tyson, Edenilson e Patrick, Thiago Galhardo e Yuri Alberto. É este o provável time do Internacional do interino Osmar Loss, Cláudio Rezende. E aí, Léo Figueiredo, sem Igor Rabelo, dúvidas, Nath Keno, o Tietê retorna, mas Cuca deve estar realmente preocupado para amanhã, Léo. Sem dúvida, Cláudio, seriam desfalques, importantíssimos, Keno e Nacho. Já a ausência do Igor Rabelo, que tem jogado muito bem, tem sido o melhor zagueiro do Atlético, mas Hever e Gabriel já se conhecem há bastante tempo, podem dar conta do recado de um jogo em que o torcedor não se engane não, viu, Rezende? Porque o Internacional começou mal o Campeonato Brasileiro, está sem treinador. Essa escalação que traz o Álvaro Damião, Patrick, Tyson, Edenilson, Thiago Galhardo, Yuri Alberto, do meio campo para frente é um time muito forte do Internacional. Tomara que o Galo possa contar com o Keno, possa contar com o Nacho, que a gente deve ter um jogo muito duro, viu, Rezende?
é o atual vice-campeão brasileiro, o Internacional, e ainda reforçado com o Tyson no ataque, jogador de seleção brasileira. Vamos fazer o contato agora, Rio de Janeiro, conosco na Itatiaia, o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, 6h20. Presidente, nos explique, você está aí no Rio, participou dessa reunião importante que o Wellington Campos trouxe hoje, os clubes pressionando a CBF para uma criação de uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro. Boa noite, Sérgio Coelho. Oi, Cláudio Rezende. Boa noite aos ouvintes da Rádio Itatiaia. Hoje, pela manhã, nós tivemos uma reunião no hotel aqui no Rio de Janeiro, 19 clubes da Série A, só não estava presente o Sport. Nós fizemos uma pauta, uma decisão unânime, os 19 clubes, fazendo algumas reivindicações à CBF. São 3 reivindicações, todas precisam de uma reforma do estatuto para nos atender, e fizemos também um comunicado. Essas 3 reivindicações são as seguintes, né? A primeira é que os clubes tenham uma participação maior nas decisões institucionais e mesmo na gestão da CBF. A segunda é que hoje, para ser candidato a algum cargo na CBF, é preciso ter a assinatura, a aprovação de no mínimo 8 federações e 5 clubes, total de 13 votos, né? 13 aprovações. Então nós pedimos que continuasse os 13, mas independente de ser 8 federações, 5 clubes. Pode ser 13 clubes ou 13 federações ou meio a meio, né? A terceira reivindicação é que hoje as federações têm peso 3, o voto delas. Os clubes da Série A têm peso 2 e os da Série B, voto 1. Então são 67 votos com pesos diferentes. Nós pedimos que todos tivessem o mesmo peso, 1. Então foram essas 3 reivindicações. E por final nós fizemos uma comunicação à CBF que nós vamos criar uma liga independente, né? E vamos agora trabalhar para a criação dessa liga. Então foi isso, eles receberam com bons olhos, né? E como nós já esperávamos, eles vão estudar as nossas reivindicações, né? E vamos marcar uma outra reunião para dar continuidade em tudo isso aí que foi falado. Um grande abraço a todos aí, obrigado. Muito obrigado também ao presidente Sérgio Coelho, direto do Rio de Janeiro, explicando essa reunião importante, o Atlético fazendo parte. Tá tudo dito, Emanuel Carneiro. 6h23, anunciando que daqui a pouco vai falar.